que além do esporte a gente também está formando pessoas. Então é sobre isso. Vamos, vamos, vamos! Espalha vocês, espalha longe! O rugby é isso, tá? A semente do rugby tá ali. Eu espero que a gente consiga, sei lá, dobrar, triplicar a quantidade de mulheres que estão jogando rugby, né? Obrigada, meninas. Vocês são demais. Obrigada. Vamos dar o nosso grito? 1, 2, 3, tornadas! O Rugby Rise and Play, a força dele é fazer todas as meninas entenderem que, independente da bagagem esportiva que elas tenham, ali existe um lugar, uma possibilidade de ela também fazer parte de uma comunidade que pode se abrir para ela e que acompanhar ela para o resto da vida. Eu acho que o foco serem meninas e adolescentes é o mais importante. A gente precisa ter meninas se entendendo dentro do esporte. Eu acho que isso é o mais legal, o mais importante. Tira a bola, recua. Isso, Catarina. Excelente. Corre, Olivão. Quem é que vai tirar a bola do meio do campo? Vai pro espaço, vai pro espaço. 7-5. Quem criou esse projeto, acredito que tinha o objetivo de, primeiramente, aumentar o número de atletas mulheres no mundo, né? E fez um projeto muito simples e escalável. O Rugby Rise and Play, ele é muito já estruturado, né? Ele já vem com uma proposta muito estruturada e replicável. Então é um projeto que está acontecendo no mundo inteiro. A gente pegou para experimentar aqui e acho que entra nos objetivos da World Rugby, que é ter mais atletas mulheres no mundo. Eu acho que é empoderamento para as meninas, assim, pra elas sentirem que elas podem praticar o que elas quiserem, o esporte que elas quiserem, que elas têm que, sabe, ocupar esses espaços. Eu acho que não se sentirem intimidadas ou, assim, né, que não tem espaço para elas. Tem espaço e elas têm que ir lá conquistar mesmo, sabe, sem receio. Vamos! Quero dar! Vira! Não, volta! Isso, Laia! Boa! Eu preciso fazer com que as meninas estejam numa situação confortável e que elas entendam que não é tão difícil assim aprender uma modalidade nova. E eu acho que é isso, eu acho que o projeto te dá espaço para falar, as mulheres gostam de se sentir participantes e gostam de se sentir que estão ajudando no processo de construção. Eu acho que a gente consegue ter isso dentro do Rugby Rise and Play. Eu acho que ela pensou assim, preciso fazer com que elas gostem de estar ali, estejam contentes de estar ali. E eu preciso que seja um processo de fácil entendimento. E eu acho que isso o projeto tem. É isso, cada aula tu ganha uma regra nova, cada aula tu aprende a fazer uma coisa nova. Eu acho que a cabeça dela é essa. Eu preciso que a pessoa entre lá e entenda que não é tão difícil assim e eu tenho espaço para me fazer importante dentro do grupo. Onde está o meio de campo para vocês, tá? Cone lá, mas dá pra gente entender que o final é ali. Prepara! Vai! A Laura foi me dar um contato, pum, bati nela aqui sem querer e tal, mas já virei. Mesma coisa! Prepara! Vai! A metodologia do Rugby Rise and Play é basicamente 10 aulas, onde cada aula você decupadamente explicando um pouquinho do rugby e com uma metodologia diferente, na verdade, do que a gente já sempre viveu. Então, como já tem essa estrutura, a World Rugby já entregou pra gente tudo prontinho, foi muito fácil de seguir o passo a passo, onde eles vão botando aos poucos os valores, as habilidades do rugby e tudo junto ali pra a gente conseguir, com 10 aulas, ter meninas jogando o T1 já. Eu acho que o objetivo desse projeto é chegar no final dessas 10 aulas com essas meninas entendendo o que é o rugby, o que são os valores do rugby, ou do T1 no caso, mas que de certa forma instigue elas a também participar do rugby futuramente, né? A ideia é que seja uma porta de entrada, o T1, ou uma porta de estada também, quem não quiser ir para o rugby também ter o T1 como opção de prática, né? Então acho que é mais uma modalidade que vem somar para o nosso rugby e ter mais participantes. Um processo que começou lá em janeiro com a capacitação das professoras, depois a captação dessas atletas, o treino para essas atletas e agora a gente consegue ver em campo o resultado desses 4 meses de trabalho que a gente teve e estamos muito felizes com o resultado. Acredito que seja para os clubes também uma forma inovadora de trazer novas meninas para dentro dos times. A gente já tem esse material, né? Quando a gente teve reuniões online, a gente recebeu já material, então tem a aula de 1 a 10. Então você vai aplicando as aulas, né? Cada treino é uma aula. Então hoje eu estou indo para a aula 3, então agora a gente vai dando sequência. E aí fui fazendo o planejamento disso, né? Meio que de trás para frente, né? Tipo, até quanto eu tenho que aplicar a aula 10, quanto tempo eu tenho para o torneio. E a partir disso, até quando eu tenho que fazer as clínicas para dar tempo de fazer essa captação. Então, fui fazendo, né, esse planejamento reverso para saber que eu tenho ainda, né, um espaço para fazer os treinos e ainda sobram alguns dias aí até
o torneio que é no dia 26 de abril. Né? Você pode ficar um pouco mais aberto. A pancada dela é forte, só pra como é ficar on-side. Então, que nem com as meninas, né? A gente tá. Como que tá funcionando? A gente vai até as escolas, faz as clínicas, né? Vai sala por sala, né? Na hora da aula de educação física, leva eles pra quadra, né? Dá essa vivência para eles, né? E aí você tem que. É bem trabalhoso. Essa parte da clínica nas escolas é mais trabalhoso, porque você tem que convencer eles a tentar, pelo menos, conhecer, praticar um pouquinho. Não é muito tempo de exercício, né? Mas esse desgaste, assim, de você, né, ficar articulando com eles, não, vem participar. Com as meninas, assim, a barreira é que algumas, às vezes, têm vergonha ou têm um pouco de receio de participar. Coisas que a gente fala, parece que é bobo, assim, mas, não quero ficar suada, não quero ficar bagunçada. E aí você fala, pô, né, vem participar do esporte, né? E também falo com ela sobre... É diferente a gente participar da atividade junto com os meninos e separado. Então, eu indo para as clínicas, eu vi que teve uma melhor aderência, assim, né, de contato com as meninas, porque elas viam que tinha uma mulher para dar treino para elas, e elas se sentiram um pouco mais à vontade. As que tiveram interesse estão vindo, né, ainda mais com essa parceria do SESI, que elas podem ter a carteirinha, ter acesso ao SESI, que é um diferencial para quem está morando na cidade, sabe, na estrutura que o SESI tem. Eles, nossa, eu vou jogar rugby, aí tem acesso ao SESI, aí já tem um interesse, também é um lugar mais seguro, então os pais também falam, bom, vou deixar meu filho lá no SESI, não é num lugar desconhecido. Até agora, assim, das 2 escolas que a gente fez, a gente conseguiu, acho que, impactar, assim, pelo menos umas 350 meninas, assim. Então, eu realmente acho que esse chamado é só para gurias, a gente está fazendo uma coisa direcionada para vocês, porque a gente quer que vocês pratiquem esporte, fez uma diferença bem grande na captação. Dentro da escola do SESI, nós fizemos 23 clínicas. Isso quer dizer que nessas 23 clínicas, em cada clínica eu tinha em torno de 30 atletas. Eu acho que eu tive um retorno dessas tantas crianças que a gente impactou, falando só de meninas, tá? Vamos pensar que eu alcancei umas 350 meninas. Eu tenho treinando 15. Então, é um trabalho bem de formiguinhas. Eu acho que dentro desses anos todos de clínica que eu fiz, é a primeira vez que eu tenho um retorno tão grande dentro de um projeto, tão rápido. Dentro do rugby a gente entra muito no lugar da sororidade também, né? Quando a gente joga um esporte que é de contato, que traz todos esses aspectos da masculinidade, o rugby é masculino, dos preconceitos. Então, quando a gente se une para jogar uma coisa que é diferente, né? Quando você olha, poxa, tem que ter coragem para jogar rugby, né? Eu falei, sim, mas se a gente está junto, a gente se apoia uma outra. Então, acho que a sororidade é um ponto muito peculiar que talvez diferencia o rugby masculino do feminino. E acho que o comprometimento também, acho que lá atrás, né, as pioneiras já trouxeram desde as raízes assim, do nosso rugby feminino um pouco desse protagonismo e comprometimento mesmo. Eram mulheres comprometidas que fizeram a história se consolidar lá atrás como plataforma para hoje essas meninas estarem aqui também compromissadas com o rugby de alguma forma, né? Eu gosto muito, assim, é uma coisa que quando eu conheci, eu estava com 15 anos, eu falei, nossa, parece que eu me encaixei naquilo ali, né? Eu encontrei o esporte que eu me encaixei. Então, até hoje, né, fazendo isso, mesmo depois tendo filho, acho que tem que gostar muito mesmo, porque você não mede esforço, você vai lá e faz, é pura paixão. Por muito tempo eu me afastei do rugby, assim, total, não queria mais saber, e aí, só que aí é como um chamado, né? Fala assim, eu tenho que voltar lá pro rugby, eu tenho que cumprir minha missão. Aí coisas de seleção, essas coisas ficam todas guardadas, muitas vezes em mochila e tal. Até aqui, ó, quer ver? Tem umas camisas da seleção, aqui, guardadas. Vai lá. Essa daqui, ó, Copa do Mundo 2009, Dubai. É uma nostalgia, mas dá uma saudade de saber que nunca mais eu vou fazer isso aqui, né? Tipo, de viajar e tal, de jogar com a seleção. Mas eu vejo a quantidade e falo, nossa, caramba, tive bastante oportunidade de jogar. Tem muita lembrança. 2004 eu fiquei até 2018. 14 anos de seleção. Isso. Aí aqui tem vários das credenciais, né? Aqui tem algumas matérias sobre rugby. Nossa, essa aqui é antiga, hein? Mulheres sem medo de apanhar. É meio ridícula essa... Desculpa, gente, nada a ver isso aqui, mas, né?
A gente quer ser um espaço seguro para vocês se comunicarem com a gente, se a gente for um caminho também de comunicação, tá? Então a pergunta que eu deixo para vocês refletirem, né, e a gente trazer um pouco isso para discussão é: o que vocês fariam se vocês soubessem assim que alguma amiga ela tá sentindo que tá sofrendo algum tipo de violência, assim, sabe? Como que você iria conversar com ela? Um treino só para menina precisa ter muita escuta. Elas perguntam muito. É muito difícil tu dizer para as gurias assim, vai acontecer isso. Elas sempre têm dúvidas, elas sempre querem saber um pouquinho a mais. Uma sessão de treinamento com meninas tem muita pergunta, tem muita conversa. Eu acho que o diferencial maior com relação aos meninos é isso, são as dúvidas. Elas têm questionamentos, elas querem entender o que elas estão fazendo. E isso para o desenvolvimento do esporte é maravilhoso, né? Porque elas não estão só reproduzindo. E eu acho que por isso que a gente vê em 3 semanas, algumas meninas já realmente entenderam muitas coisas que eu achei que ia demorar muito mais tempo. Entendemos? O que acontece? Ele vai tendo uma evolução bem gradual e eles também estão incluindo dentro disso mais conversas, assim, mais espaços para conversas seguras com as meninas, para elas sentirem no ambiente realmente seguro, para às vezes abrirem espaço para outras conversas, não só relacionado ao esporte, mas talvez alguma questão que elas estão passando, alguma coisa que elas sentem necessidade de comunicar, e a gente ali está sendo um vínculo, né? Então, mostrando que o rugby ali, o esporte, é um ambiente que a gente quer receber você, independente de onde você é, o que acontece e tudo mais, e também oferecer um espaço seguro para ela sentir que pode conversar sobre outros assuntos, alguma coisa que está incomodando e tudo mais. Eu acredito que esse diálogo aproxima muito a gente, na verdade, né? Uma coisa que a gente não tem como tradição dentro dos clubes, do rugby, né? A gente sempre chega, já treina e tal, não tem muito essa aproximação. E eu acredito muito que hoje, pensando em bem-estar, em saúde mental, que é uma coisa que está muito em voga, né? Que a gente tem que olhar e tem que estar perto das crianças para entender o que está acontecendo com elas. Eu acredito que essa oportunidade que o T1 traz dentro dos treinos de ter momentos de fala, de troca de experiência ali com as crianças e entender o que elas estão sentindo e pensando daquele momento, é muito rico, na verdade, porque é isso, a gente consegue se aproximar muito mais e elas também do rugby entendendo o que a gente está querendo passar para elas, que são os valores, principalmente, né, do rugby, e mostrar que a gente realmente se importa e que é que elas estejam junto com a gente. Então, esse diálogo aproxima muito as meninas das treinadoras e é uma coisa nova pra gente, que a gente, não que a gente não tivesse antes, né, essa aproximação de um treinador com as atletas, mas estando no treino, é um novo formato de diálogo que a gente encontrou dentro do projeto, que é muito rico e muito bacana pra gente também seguir adiante com ele e levar ele para o nosso dia a dia, para os nossos clubes e, enfim, para nossas dinâmicas de rugby na vida. Para o desenvolvimento esportivo das gurias, estarem só elas e ter uma coisa totalmente direcionada para elas faz muita diferença. A presença dos meninos inibe, elas ficam envergonhadas, entendeu? Porque os guris têm mais facilidade, poder perguntar o que quiser e não ser zoada porque tu está tirando uma dúvida, poder fazer qualquer brincadeira e não ficar com vergonha de o que vão achar de mim. Às vezes, eu acho que grande parte da segurança é isso, é estar à vontade para se divertir, entendeu? E para perguntar o que for, sem a preocupação de se alguém vai rir de mim ou não, da dúvida que eu tenho para tirar. Elas só querem poder não estar preocupadas com o que o outro vai achar, ou se eu vou ser zoada ou não. E isso é a beleza, assim, desse projeto, todas começaram juntas, né? Todas iniciaram juntas, então não tem vergonha de que um sabe mais do que o outro, entendeu? Então acho que isso também colabora bastante com esse momento de elas estarem livres para fazer o que elas quiserem, né? Acho que mais do que isso, para mim, hoje é o quanto o rugby impacta, né? E mais do que o jogo em si, porque quando a gente começa a falar dos valores, de comunicação, da nossa postura, você vai vendo que elas vão se moldando assim junto com um grupo, vai criando uma cultura de time e que é porque a gente dá essa oportunidade, né? Então, assim, o desafio é conseguir manter isso, né? Para que não seja só um esporte que passou na vida delas, e assim, é um esporte que realmente faça esse impacto, né? Então, acho que esse é o desafio, da gente conseguir sempre manter isso que acho que muita gente ficou no rugby até hoje por conta disso, né? Que impactou. Tacle! E trabalha os valores do rugby também, né? Os drips, então isso é bem bacana. Então a gente tem uma abordagem, né? Fala
um pouco do exercício, tem ali às vezes uma provocação do exercício para gerar algum sentimento, alguma coisa nelas, para a gente debater sobre isso depois. E aí abre sempre em roda para conversar. E bem interessante, assim, porque elas têm entre 13, 15, algumas talvez 12, mas é interessante como que às vezes nas discussões as coisas que vêm, assim, né? Algumas se sentem mais abertas para falar algumas coisas, outras transformam aquilo ao invés de algo, né, algo para se sentirem reprimidas, falar, não, então vou fazer disso, né, um incentivo. Aí as discussões estão sendo interessantes, assim. A gente tem muito isso por causa da idade também, porque elas têm 11, 12 anos. E aí a gente está numa idade ainda que elas estão muito disponíveis. Quando a gente avança um pouquinho mais da idade, a gente vê que as meninas se fecham um pouco. Mas eu realmente acho que o jeito que essas meninas agem dentro desse treino tem muito a ver com a idade que elas têm. Eu acredito que a gente estivesse lidando com um grupo ali de 14, 15, 16 anos, novo, não sei se essa interação seria a mesma. O T1 é uma modalidade que abre portas, né, para quem não conhece o rugby ainda e tem ainda o receio do contato, conhecer o rugby de uma maneira diferente. Então acho que ele traz um pouco os formatos do rugby, as contrações do jogo. Então quando você conhece o T1 mesmo, você vê que ele tem uma carinha mais de rugby do que o touch. Então eu entendo que é uma forma da gente apresentar o rugby para novas crianças e é isso que aconteceu, né? A gente fez um projeto de 4 meses e a gente hoje tem aqui mais de 50 meninas jogando T1 e experimentando a nossa modalidade, estando num ambiente de competição, hino e tudo mais. Então é uma maneira da gente aproximar essas crianças que nunca tiveram essa experiência com rugby dentro do rugby. O T1, ele é o rugby sem contato, né? É uma modalidade nova que a World Rugby inventou, que tem mais cara de rugby do que o touch, né? Então, ele é uma modalidade extremamente customizável. Então, no ano passado a gente teve mães e filhos jogando junto, mães e filhas, né? Então, isso prova que qualquer um pode jogar o T1, né? Ele é exatamente feito para qualquer pessoa poder jogar. Então, eu entendo que ele é muito democrático nesse sentido e é uma opção para a gente que já está mais aposentado poder continuar no jogo de alguma forma. E além das crianças poderem conhecer o rugby, é uma forma de quem não tem mais condição de jogar com contato poder se divertir jogando rugby. Eu realmente acho que o T1 é uma ferramenta super legal para a gente usar durante os treinos, mesmo com relação às situações que acontecem durante o jogo. Às vezes a gente quer trabalhar isso, superioridade numérica ou a reciclagem da bola em situações sem contato. Eu acho que o Rugby T1 nos propõe um rugby mais parecido com o Rugby Union que a gente joga, que eu acho que é super importante. E é uma ferramenta mais próxima ao que a gente joga também para ser usada nas escolas. Quando tu cria regras, levei o touch, preciso virar, as coisas ficam mais nítidas para as pessoas que são novas. Então eu acho uma ótima ferramenta para a escola, acho uma ótima ferramenta para a gente utilizar dentro dos treinos e para a galera que não quer mais jogar rugby com contato. Mesmo o Rugby Rise and Play tendo um vínculo muito grande com o Rugby T1, todas as minhas meninas aqui já estão loucas que passe o torneio do T1 para começarem a praticar o rugby com contato e o rugby como ele é. Passe! A gente treinou de um jeito, a gente veio pro torneio, jogou, fez o melhor que a gente podia, a árbitra era um amor, fez o jogo que ela precisava fazer e o jogo acabou empatado. Combinado? Fechamos o nosso ciclo de aulas do Rugby Rise and Play, combinado? A gente disse que fechava no campeonato, certo? Todo mundo ficou feliz? Sim. Desculpa, Yasmin, né? Você fez só um treino, acabou não entrando no último jogo. Vai ter muitos outros jogos pra você jogar, certo? Eu tô muito orgulhosa de vocês, tá? O rugby pra vocês começa agora. A partir de agora a gente tem esse tanto de coisa nova para aprender. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês permaneçam. Vocês têm 11 e 12 anos. Nós somos a equipe mais jovem do campeonato. Eu espero que vocês levem para vocês essa energia tão legal que a gente conseguiu construir nos últimos 2 meses. Combinado? Rugby é isso, meninas. Parabéns aí pelo primeiro jogo. A gente tem mais jogo hoje, tá? Vamos sempre respeitar o adversário, entregar o nosso melhor. Beleza? Bora pra mais? Olha pra frente!
uma sensação de alívio, de dever cumprido. E acho que é de muita alegria, euforia, assim como as meninas estão ansiosas, estão felizes de estar aqui, eu também estou, né? Foi bem, assim, falar que foi tranquilo, foi um processo difícil, assim, tanto pessoal para mim, né, quanto profissional, aprendi muita coisa, mas é muito gratificante a gente chegar aqui e ver, encontrar os amigos, as amigas que também estão nesse processo, né, todo mundo fazendo essa transição de atleta para treinadores, ver essa criançada, a estrutura que o SESI favorece pra gente, é prazeroso. É até emocionante pensar que lá em 98 eu comecei jogando esse esporte com 13 anos, num ambiente onde não tinha juvenil, então eu jogava com adultas, né? E poder ver hoje a quantidade de categorias que a gente tem e a quantidade de crianças que a gente consegue trazer para dentro do nosso esporte é emocionante e gratificante. Pensar que de alguma forma eu estou conseguindo ter impacto sobre tudo isso e ajudando a nossa modalidade a crescer aqui no Brasil. Elas estavam muito ansiosas, agitadas, energia mil, aquela coisa que não para, né? Nunca desacelera, mas elas curtiram. Acho que assim, a semente do rugby tá ali, né? Já tá e com certeza vai render muito mais. Rugby Rising Play, missão cumprida!